Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite para compor essa mesa, dizer da minha alegria de compartilhar essa mesa aqui com os meus colegas, professora Maria da Graça, professor Antônio Bartolomé, professora Regina, e congratular a comissão organizadora pela excelência do evento, né? Bem, o tema dessa mesa, docência na IAD, dificuldades e estratégias práticas, né? Então, dentro desse tema, eu vou me ater a uma questão que me parece um tanto basilar na dinâmica de trabalho afeita à educação online, que é a metodologia de mediação online, né? Então, para isso, eu vou falar rapidamente sobre 3 tópicos. Falar rapidamente sobre a IAD no contexto da cibercultura, falar um pouquinho do potencial dialógico da cibercultura para a educação, né? E, por fim, vou falar um pouquinho do objeto maior da fala de hoje, que é a mediação online, né? Então, que dizer da IAD no contexto da cibercultura, né? Para isso, eu me amparo nas ideias de alguns teóricos, como Castells, Johnson, Levi, Santaella, aqui no contexto brasileiro, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre o quanto, nessa cultura da virtualidade real, a gente assiste a uma integração da comunicação eletrônica, ao fim da hegemonia da audiência de massa, fim no sentido não que ela deixe existir, mas a hegemonia, né? E o surgimento das redes interativas. Portanto, as interfaces digitais, elas acabam impactando profundamente o modo como nós, como sujeitos sociais, pensamos e nos comunicamos, né, na contemporaneidade. E aí, também, me valendo das ideias desses teóricos, eu trago aqui aquela reflexão que todos sabem, né, de que, fazendo uma analogia ao papel da escrita, ao papel da imprensa, né, as tecnologias da informação e comunicação, elas realmente trazem um novo modo de pensar o mundo, né, e de conceber essas relações com o conhecimento. Levi, por exemplo, nos lembra de que a simulação é um modo de conhecimento bem específico da cibercultura, né? E ela tem um papel fundante aí para uma série de questões no âmbito educacional, né? E a professora Lúcia Santaella destaca o papel da interação, dizendo que ela está, aí eu vou me valer até da expressão que ela usa, na medula dos processos cognitivos nos ambientes de rede, né? Portanto, o que a gente percebe nesse contexto da cibercultura, lógico, a emergência das redes sociais e também das comunidades de aprendizagem, né? E nesse sentido, precisamos parar para pensar um pouquinho sobre o aspecto relacional dessas interações no contexto da segunda geração da web, né? Então, há desdobramentos da Web 2 para as questões afeitas à aprendizagem, né? E para isso, a gente pode pensar um pouquinho no potencial dialógico da cibercultura para as questões educacionais. A cibercultura, ela acaba desvelando para nós, educadores, uma série de desafios e também possibilidades para as questões afeitas à aprendizagem, né? Desafios, a cibercultura, ela nos desafia a pensar em novas metodologias de ensino e aprendizagem, né? Justamente pelo potencial dialógico que ela oferece. E, nesse sentido, lógico, se eu estou pensando no potencial dialógico da cibercultura, eu estou pensando num aluno que assume ali um papel ativo e interativo no processo de construção do conhecimento, né? E, nesse sentido, a relação ensino e aprendizagem, ela acaba se efetivando justamente como desdobramento dessa compatibilidade
entre os objetivos, os conteúdos e os projetos que são compartilhados, né? Neste âmbito do potencial dialógico da cibercultura, alunos e professores são sujeitos sociais que acabam se constituindo como seres interatuantes, né? Aí, a constituição das identidades desses dois sujeitos sociais, ela acaba ocorrendo em meio aos intertextos. E, portanto, o processo de ensino e aprendizagem se ergue em meio a uma dinâmica comunicacional em que a interação, seja entre alunos e professores, seja entre pares, né, alunos, professores, professores, ela está no bojo de toda essa dinâmica, né? E, nesse contexto, nos cabe pensar em cursos online que busquem oferecer uma gama bastante ampla de atividades didáticas, né? Mas por quê? Justamente porque os alunos, enquanto sujeitos sociais, eles vêm com uma história de vida, né? Vêm com todo um arcabouço conceitual, um arcabouço representacional, vêm com estilos de aprendizagem próprios, e tudo isso requer cada vez mais um meio diversificado, né? Portanto, no contexto do potencial dialógico da cibercultura para as questões educacionais, uma questão que me parece bem importante é a flexibilidade do planejamento, né? E essa flexibilidade ela emana justamente da nossa atitude atenta às emergências de cada grupo, né? Se a gente pensa no contexto da IAD, agora eu vou falar a partir da minha vivência, né, na Universidade Federal, então na questão da UAB, nos polos, né? Então você faz um planejamento, mas cada polo tem características próprias, né? E você está atento às emergências das especificidades de cada circunstância regional, né? Emergências que afloram dessa questão da aprendizagem, dessa relação entre aprendizagem, cognição e interação. Daí a importância de um planejamento flexível, né? Para que ele se constitua organicamente, né? E, nesse sentido, é importante a gente pensar num trabalho integrado e coletivo que se erga em meio a uma visão educacional um pouco mais ampliada e que busque encaminhamentos mais promissores para os processos de aprendizagem dos nossos alunos, né? Nesse sentido, é importante a gente considerar a natureza coautoral da Web 2, né? Os colegas que me antecederam, muitos deles, falaram da diferença entre a Web 1 e a Web 2. Então, a questão da coautoria, ela se coloca muito fortemente a partir do contexto da Web 2, né? E agora na Web 3 também, enfim. E nesse sentido, cada um dos usuários se constitui como produtor e desenvolvedor de conteúdo também, além de alguém que vá buscar informações e conteúdos, né? E se a gente está nesse contexto sócio-histórico, portanto, é importante a gente atentar para essa dinâmica coautoral da Web 2, até porque muitos dos nossos alunos, as práticas sociais de muitos dos nossos alunos acabam sendo veiculadas no contexto da Web 2, como o professor Bartolomé bem nos lembrou, né? Então, essa dinâmica precisa ser levada em conta na hora em que elaboramos os projetos pedagógicos de quaisquer cursos, sejam eles presenciais, à distância, né? E projetos pedagógicos que acabam acontecendo justamente nessa interface entre três elementos que me parecem bastante fundamentais: a organização, a docência e também os fundamentos. Então, quais são os fundamentos ontológicos e gnoseológicos do projeto pedagógico? E aí, isso está diretamente
relacionado com que sujeito eu quero formar com esse curso, né? Então, para além da questão gnoseológica, também a atenção às questões ontológicas relativas àquele ser, né? A organização também me parece bastante importante, porque ela tem que levar em conta os limites e as possibilidades do meio. E aí, novamente, eu vou me reportar ao contexto da UAB, e também há tantas outras vivências, mas assim, quando você organiza um projeto pedagógico, você tem que pensar na multiplicidade de circunstâncias dos diferentes polos que aquele curso está atendendo, né? Então, pensar nos limites e possibilidades do meio, né? E a docência sempre atenta ao potencial dialógico da cibercultura. Uma docência que vai perpassar as etapas de planejamento e produção, mediação e avaliação, né? Sendo que, no planejamento e produção, bem, ele se ergue em meio a uma equipe multidisciplinar que congrega profissionais de diferentes áreas, né? TI, comunicação, os profissionais das áreas de conhecimento específicas, os profissionais da área de educação, né? As estratégias de mediação, basicamente sob a tutela dos tutores e professores, e também as questões relativas à avaliação. Então, aqui nos interessa focar as questões relativas à mediação. Mediação online. Bom, eu trago um pouquinho o Paulo Dias, pesquisador português, que traz o contexto o conceito da mediação colaborativa, né? Então, a importância de uma mediação voltada para a partilha de interesses, né? Que integre aí a diversidade de representações. Não é tarefa simples, não é tarefa simples. E, enfim, uma mediação que busque construir interação social, né, em meio a essa liderança partilhada. Paulo Dias nos fala da imoderação, da liderança partilhada, e nos fala, refletindo sobre as questões afeitas à mediação, né, da importância da gente pensar num movimento que saia do modelo centralizado e busque o modelo partilhado, né? Em rede, onde, inclusive, o e-moderador esteja atento às lideranças pontuais a partir de tópicos de discussão, né? Em que você percebe ali, naquela rede de atores sociais, possíveis líderes pontuais que estariam trabalhando mais proximamente junto a esse e-moderador para o desenvolvimento do tópico, né? Paulo Dias, então, nos faz refletir sobre o papel central que esse e-moderador exerce justamente para formar essa rede de aprendizagem, né? E o conceito de liderança partilhada que ele desvela para a gente está muito relacionado à questão da aprendizagem como um processo de negociação de sentido. E aí, Paulo Dias assevera a necessidade de colocarmos um acento nas formas de participação, mais do que nas formas de regulação. Uma outra questão que me parece também contundente, para a gente falar das estratégias de mediação online, e aí eu trago as gaúchas Carla Valentina e Léa Fagundes, que, apoiadas em Duff, falam sobre as tarefas convergentes e divergentes, né? Então, basicamente, as tarefas convergentes, elas se centram na solução de problemas e elas contribuem muito para o estabelecimento de redes cooperativas que buscam a construção do conhecimento. As tarefas divergentes estão mais centradas no debate informal, e isso é super importante para o estabelecimento de identidade e vínculo. Então, na e-moderação, você tem que estar atento tanto às tarefas convergentes quanto às tarefas divergentes, né? Isabel Soares traz, em relação ao texto conversacional, que é o texto que a gente tem, né, seja na oralidade, em webconferência, seja na escrita síncrona, em chat,
ou blog, fórum, enfim, você tem sempre ali o quê? Um texto conversacional, e você vai moderar a partir deste texto conversacional, né? E Isabel Soares lembra que o texto conversacional, ele se ergue em meio a uma constante mudança, permuta mesmo, entre os papéis de emissor e receptor, né? E o discurso, ele é feito ali numa construção coletiva, né? E o e-moderador, nesse mar que aparentemente parece caótico, ele vai buscar, junto com o grupo, uma coerência textual, né? Para que tudo aquilo faça sentido, e para que os alunos consigam atribuir sentido e significado ao texto conversacional, né? E Isabel Soares coloca o quanto esse texto conversacional está marcado pela espontaneidade, pela improvisação, né? O quanto o encadeamento sequencial ele é bem flexível, né? E é em meio a essas características que o e-moderador busca uma coerência nesse texto, né? Levinson também coloca que nas trocas verbais há sessões de abertura, desenvolvimento dos tópicos conversacionais e as sessões de fechamento. Então, no momento em que eu estou na mediação online, estar atento a essas etapas, né, talvez me dê um pouco mais de arcabouço para que a minha e-moderação seja um pouco mais profícua e que, por conseguinte, os alunos consigam atribuir mais sentido e significado àquele texto conversacional, né? A questão dos pares adjacentes também me parece bem fundamental na discussão da mediação online, porque esse conceito está na origem das regras de sequenciação, né? Os pares adjacentes, eles são, na verdade, a unidade fundamental do texto conversacional, e você tem que estar atento a esses pares adjacentes e, muitas vezes, a partir dali, motivar os alunos no estabelecimento desses pares adjacentes, né? Uma outra questão importante quando a gente fala de metodologia de mediação online é estar atento à necessidade, ao melhor momento da gente fazer as inserções e as reformulações, né? Então, as inserções, quando muitas vezes eu até promovo uma suspensão temporária do tópico em desenvolvimento, né? Mas elas são muito válidas para facilitar a compreensão do parceiro, né? Para provocar o interesse do interlocutor. E já as reformulações, elas acontecem justamente quando você repete, quando você faz uso de paráfrases, e elas são importantes para reforçar a argumentação, né? Para facilitar a compreensão e, muitas vezes, para corrigir eventuais lacunas conceituais, imprecisões conceituais, né? Então, com base nesse quadro teórico de referência, a gente defende a ideia de que na formação online é muito importante um trabalho criterioso com a linguagem veiculada nos ambientes, não só nos ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle, mas nos ambientes de modo geral, né? Porque o que a gente quer é propiciar uma interação dialógica, né? E aí eu vou me valer de Paulo Freire, do conceito dele de interação dialógica, que ele cunhou no livro Extensão e Comunicação, onde ele levanta essas 3 etapas, né, de investigação temática, tematização e problematização. Então, quando é que a investigação temática se traduz no nosso movimento de metodologia de mediação? Quando eu faço uma intervenção praxeológica, né? Quer dizer, quando eu conduzo ali a minha classe, o meu grupo, a refletir sobre as questões conceituais intimamente imbricada à atuação, né? Na tematização do conhecimento, essas intervenções, essa tematização ela se expressa justamente em intervenções em que eu, como e-moderador, vou pedindo avanços conceituais, né? E
vou conduzindo o grupo nesse diálogo com seus pares, né? Para que a gente fuja daquele modelo muito centralizado e busque a mediação estelar. Então, de tempos em tempos, aí sim eu vou conduzindo, chamando a atenção, olha, fulano trouxe esse conceito para a gente, quer dizer, você vai ajudando aquela comunidade a se estabelecer como rede, né? Sem ficar só no modelo um para muitos, né? Mas você está ali curando todo esse processo, né? E a problematização, ela se percebe quando eu, como e-moderador, promovo intervenções que problematizem o sujeito social em formação, né? E para que eles correlacionem todos aqueles conceitos com os desafios que lhes são apresentados no seu cotidiano, né? E, nesse sentido, é importante a gente tentar pensar, então, numa mediação comprometida com o processo reflexivo, né? E uma reflexão do aluno sobre os conceitos trabalhados no curso e sobre o próprio percurso no curso, né? Sobre o seu próprio percurso no curso, para que ele consiga atribuir sentido e significado ao objeto do conhecimento ali em questão, né? E, nesse sentido, é importante articular intimamente os conceitos trabalhados com as experiências que eles trazem, né? Estar atento para o movimento, o momento mais oportuno para fazer as intervenções, né? Utilizar sempre que possível múltiplos códigos semióticos, porque cada um aprende de um jeito, então é importante você disponibilizar vários códigos, não ficar só PDF, 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 não, que eles não tenham que existir. É muito importante a leitura de textos. Mas como é que eles se compõem com outros códigos semióticos, né? Enfim, buscar viabilizar a construção de um grupo de aprendizagem colaborativa, né? Focando não somente nas intervenções conceituais, reflexivas, mas também buscando contribuir para o estabelecimento de vínculos, né? Lembram-se das tarefas divergentes? Porque o estabelecimento de vínculos ele é basilar para a constituição dessa rede. O que a gente quer, né, é formar uma comunidade de aprendizagem. Então, o curso terminou e a comunidade continua, né? Se aquele grupo de alunos deixar de se falar e de interagir depois que terminar o curso, a gente não conseguiu construir uma comunidade de aprendizagem, né? Então, basicamente, eu gostaria de terminar minha fala resgatando um pouquinho, então, que em relação ao tema da mesa, docência na EAD, dificuldades, estratégias, práticas, o que eu trouxe para vocês foi um olhar sobre metodologia de mediação online, que me parece um dos pontos aí que chama mais atenção no contexto da educação online, e continuar a conversa com vocês. Muito obrigada.